dia, meu amigo e minha amiga. Bom dia na paz de Cristo. Aqui é o pastor Dionísio Ratzenberger. Que alegria estar com você em mais um Devocional de Fé. Estamos fazendo uma série aqui muito legal sobre a vida de José, aquele José que foi enviado pelos seus irmãos ao Egito. Isso mesmo, aquele José que sofreu bastante. Tem muitas lições na sua vida. Se você não ouviu os áudios desta semana, convido você de repente a dar uma paradinha, voltar lá no áudio da segunda-feira, que foi o dia que nós começamos esta série, e você pode entender o contexto de toda essa história. Cada pedacinho dessa história tem ricas lições para a nossa vida. Assim como toda a Bíblia, né? Cada pedacinho da Escritura Sagrada tem um motivo para estar ali, tem lições para nós, tem algo a nos ensinar. Ontem nós vimos que José, com a sabedoria de Deus, interpretou 2 sonhos de Faraó. E ele não apenas interpretou os sonhos, dizendo que haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de uma fome, de uma seca terrível, mas José apresentou a Faraó um plano para salvar o Egito. Ele disse: olha, Faraó, o senhor deveria procurar pessoas sábias, administradores, e durante os próximos 7 anos guardar 1/5, 20% de toda a riqueza do Egito produzida, todos os alimentos, construir armazéns para guardar isso, para que quando chegar os dias de fome, vocês tenham alimento para vocês e para os outros povos, vocês possam se manter, se sustentar. E ele criou um plano, uma ideia para salvar o Egito. E eu acho muito bonito o que acontece. Gênesis 41, 37, né? Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: porventura acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Meu Deus, que palavra forte. Hoje em dia, nós vemos tantas pessoas dando conselhos e pessoas buscando sabedoria em coisas humanas para resolver problemas humanos, quando a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. E é claro que José se preparou para esse momento, ele foi se esforçando, ele teve uma carreira, ele começou como escravo, cuidando das pequenas coisas da casa de Potifar. Depois virou chefe da casa de Potifar. Deus estava preparando ele para a parte administrativa. Depois José se tornou prisioneiro, e na prisão ele aprendeu a administrar uma prisão. Ele virou chefe da prisão, um serviço público. Veja, José ele foi sendo preparado em pequenas coisas. Mas mais do que isso, o coração de José foi sendo preparado. Aqui é interessante que no versículo 38, que Faraó diz que faz a diferença entre José e os outros homens, além de ser um homem ajuizado e sábio, é que existe nele o Espírito de Deus. Como é bonito quando o Espírito Santo ele é visível em nossas vidas. Quando as pessoas percebem em nós algo elevado, algo que vem de Deus, que vem do coração de Deus. Que eu e você possamos ser lembrados e reconhecidos como pessoas em quem está o Espírito de Deus. Não apenas porque falamos que Deus está em nós ou falamos sobre Deus, mas porque temos em nós a serenidade, a paz, o descanso da alma. Sabe, uma alma que tem o Espírito de Deus, ela tem sabedoria que vem de Deus. Assim José tinha sabedoria para oferecer um plano para salvar essa nação.
que também nós, cheios do Espírito Santo, possamos ser cheios de sabedoria. Tem pessoas que pensam que o Espírito de Deus apenas diz respeito a coisas religiosas. Que Deus ele dá sabedoria para coisas religiosas, tipo coisas da igreja, para pregar o evangelho, né? Mas não reconhecem que Deus dá sabedoria para administrar uma empresa, Deus dá sabedoria para administrar uma casa, uma família, Deus dá sabedoria para a pessoa crescer profissionalmente, para a pessoa fazer o bem, né? Para um professor dar a melhor aula do mundo. Deus dá sabedoria para cada um de nós fazer aquilo que fazemos da melhor forma. Porque há um propósito de Deus, há uma bênção de Deus em cada detalhe da nossa vida, né? Você aí que trabalha em algum trabalho específico, digamos, você é um padeiro, Deus pode te dar sabedoria para você fazer o melhor pão do mundo, para você, né, se destacar e fazer o bem, porque quando você faz um bom pão, tem pessoas se alimentando bem, tem pessoas felizes, e Deus gosta disso, Deus gosta de nos ver usando o potencial que temos para o bem. E com isso é óbvio que seremos abençoados. José foi muito abençoado por ter esse espírito, por ter esse coração que serve. E isso tudo veio do Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo não apenas para sermos bons cristãos na igreja, não apenas para usarmos em uma função ministerial, não, precisamos do Espírito Santo o tempo todo em nossa vida. Você pai, você mãe, você precisa do Espírito Santo para ser um bom pai, uma boa mãe. Marido, esposa, você precisa do Espírito Santo para manter o seu casamento, para ser feliz com o seu marido, com a sua esposa. Você e eu, nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Amém? Essa é uma mensagem maravilhosa que precisamos levar para a nossa vida. Precisamos aproveitá-la no dia a dia. E aí José é colocado num lugar de destaque. José é colocado num lugar de honra. Ele vai e é colocado apenas abaixo do rei. Ele é colocado como um governador para toda a terra do Egito. Daí você vai ver que o rei Faraó faz José passar em todo o Egito vestido com vestes especiais, e Faraó manda, né, darem honra a José em todo o Egito. Depois o versículo 46 diz assim: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Olha só, 30 anos de idade. Interessante, né? 30 anos de idade. Ele foi levado para lá com 17. Quer dizer que ele passou 13 anos entre a casa da escravidão e a cadeia. 13 anos de sofrimento. Sabe, queridos, entre a promessa de Deus, que foi quando José recebeu um sonho de que ele seria grande, que as pessoas se prostrariam diante dele, entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa existe um tempo. E nesse tempo Deus vai provar o seu coração. Nesse tempo Deus vai testar se você se mantém fiel, se você ama mais a Ele ou mais as coisas desse mundo. José foi testado. 13 anos de dificuldade foi tempo suficiente para testar o coração de José. E agora José estava pronto. Ele passou pelas tentações, ele passou pelas lutas, ele passou pelas dificuldades e agora estava pronto. Agora ele era um homem pronto, preparado para assumir a função que Deus queria para ele. Amém? Vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos prepare e que possamos assumir tudo que o Senhor preparou para nós. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor, através de Jesus Cristo, carregou sobre si os nossos pecados. Obrigado porque Jesus subiu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. E obrigado porque mais 10 dias depois, Jesus enviou sobre a igreja o Espírito Santo no dia de Pentecostes.
E até hoje o Espírito Santo está sobre a face da terra, tomando homens e mulheres que se rendem a Deus, que abrem o seu coração. Até hoje o Espírito Santo está procurando corações para habitar. Sim, Senhor, nós queremos, vem habitar em nós. Espírito de Deus, Espírito da sabedoria, Espírito do discernimento, Espírito da graça, da unção, vem habitar em nós. Espírito de santidade, vem habitar em nós. Queremos ter um coração como o de José, um coração que não se apega aos problemas, não olha para as coisas como definitivas, mas que confia que Deus está no controle. Um coração também que, quando é colocado numa posição de destaque, não se enche de orgulho, mas pelo contrário, sabe reconhecer que Deus é o responsável por todas as bênçãos que temos. Sim, Senhor, queremos ter esse coração humilde, que te serve, mas que é cheio de sabedoria. Pedimos, Senhor, dá-nos graça como pais, como maridos, como esposos, esposas, mães, vós, filhos, filhas. Dá-nos graça, Senhor, para vivermos a vida como te agrada, para levarmos o teu amor, para fazermos o bem. Que cada um na sua profissão, Senhor, possa ser uma resposta tua a este mundo. Cada um no seu trabalho, Senhor, não faça o mínimo, mas faça o melhor. Que cada um faça a diferença, Senhor. Que possamos deixar uma marca nessa terra, uma marca de bênção, de alegria. Que a tua presença esteja conosco. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional. E assim, hoje é sexta-feira. Quero fazer um convite para você que é aqui do Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, da região de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos. Vem estar conosco hoje às 15 horas, temos uma reunião de fé aqui na igreja Encontros de Fé, bem no centro de Novo Hamburgo. Hoje à noite também reunião dos jovens às 20 horas. E também nós temos amanhã, sábado e também domingo, cultos da família, sábado às 19h30 e domingo às 19 horas. Inclusive domingo estarei ministrando a palavra. Nós começamos, inclusive, uma palavra sobre a vida de José, estamos refletindo. Nesse domingo nós vamos continuar e nós queremos orar abençoando a igreja. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos num Deus que enche as pessoas com seu Espírito. Não fique em casa, procure a igreja, participe. Deus abençoe você e até amanhã em nosso Devocional de Fé.